Olá, começando mais um Papo Encorajador. Toda semana eu encontro ao vivo com uma convidada especial para falarmos sobre temas da educação e parentalidade encorajadora. E o nosso tema de hoje é a adolescência e o abuso de telas, como lidar. Esse é um tema que preocupa muitos pais que ficam sem saber como estabelecer limites saudáveis, como lidar com os adolescentes e essa demanda, essa dependência muitas vezes pelos eletrônicos. Então hoje eu vou receber aqui a psicóloga e facilitadora do programa Encorajando Pais, Ana Paula Siqueira, para a gente bater um papo sobre essa temática. Eu já convido vocês a deixarem aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida sobre essa temática, porque a gente vai batendo esse papo. E a ideia é trazer assuntos aí que sejam relacionados de fato às dúvidas de vocês. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver quem tá por aqui. Olha, a Ana Paula já chegou por aqui. Já vou convidá-la para o nosso bate-papo. Ana, Milene, Agla, Fabiana, Cláudia, Emília. Bom ver vocês por aqui. Opa, Vou, vou chamar a Ana de novo. Deixa eu ver aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia, Adriana, Ananda, Karine, Célio, Emília. É um dente de leão em formação. Ontem tivemos a primeira aula ao vivo da turma 12. Limites de tela é sempre uma confusão. Verdade. É um tema que preocupa muitos pais que ficam sem saber como lidar, né? Como orientar os filhos, até onde eles conseguem, de fato, exercer uma influência na vida dos filhos. A gente sabe que um celular, por exemplo, é como se fosse a parte do corpo, né, de um adolescente. Não desgruda desse celular. E como podem trazer essa temática, então, para trabalhar com as famílias. Deixa eu ver aqui que a Ana não está conseguindo participar. Vamos ver se agora vai, Ana. Olha só, a Milene já está compartilhando aqui. Aí, agora sim. Bom dia. foi. Bom dia, bem-vinda, Ana. Seja muito Obrigada. bem-vinda ao nosso papo encorajador. Comece se Obrigada. apresentando para o pessoal. Bom dia a todos. Aline, obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer falar com você. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula Siqueira, sou psicóloga, sou especialista em adolescência e estou terminando a minha pós-graduação em educação parental. Então, em alguns meses já vou poder dizer que sou educadora parental e psicóloga. Trabalho com famílias, trabalho com adolescentes e trabalho muito com orientação familiar no consultório, né? Então, quando a Aline abriu a possibilidade para a gente conversar, a primeira coisa que eu pensei foi em a gente trazer, né, a orientação para os pais com esse tema que eu acho que é muito atual e que é muito importante a gente falar, porque por mais que a gente fale, as pessoas ainda trazem muito, né? Pelo menos no meu consultório, os pais me perguntam muito, né? E às vezes vem até de forma errônea, né? Como é que eu faço para tirar o eletrônico dele, né? E Querem para o infelizmente, extremo, né? é, infelizmente, às vezes eu ainda escuto, né, profissionais da nossa área dizendo, é só tirar, né? E não é só tirar, né? A gente tem muitas outras formas da gente
acessar esses adolescentes, essas crianças, né? Então, não é só a gente, lógico, a gente falou mais dos adolescentes, porque eu acho que os adolescentes ficam muito mais tempo, mas a gente tem que falar para todo mundo, para todas as crianças, para todos os pais, né? Porque esse assunto realmente é um assunto que a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa se informar, e mais do que tudo, né, Aline, é o que eu tenho visto muito nos consultórios, a gente ter a coragem de, de poder conversar e a coragem de poder se conectar com os nossos filhos. E eu acho que essa é a frase, eu vou iniciar falando isso e depois a gente vai melhorar isso aí potencializar isso durante a live, mas é isso, né? É a gente poder se conectar mais com os nossos filhos, porque eu acho que quando a gente se conecta mais com os nossos filhos, eles se desconectam dos eletrônicos. Sim, né? A gente vê, eu acho que é legal a gente trazer um pouquinho, Ana, o foco aqui é a adolescência, mas a gente sabe que o comportamento na adolescência, ele começa lá da infância, né? Então, muitas vezes, a gente vê pais hoje que com bebezinhos dão lá o tablet para o bebê, dão um celular para criança ficar quietinha, né, bebezinhos, às vezes a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela orienta a proibição de eletrônicos, telas, quaisquer telas, inclusive TV, para crianças menores de 2 anos. Né? Então, já existem pesquisas, estudos que comprovam os malefícios do uso de telas, da exposição às telas. Então, isso já é orientado, mas infelizmente a gente sabe que os bebês já ficam ali expostos a celulares, aqueles estímulos, né, das luzes, das imagens, o som e tudo mais. Então, esse é um ponto que vai se intensificando até culminar na adolescência ali, ou a gente já vê hoje crianças com dependência de telas, né? Crianças com comportamentos de abstinência, como se fosse uma droga mesmo, pela falta, quando os pais tiram ali o uso de telas, as telas. E aí a gente pode pensar, então, nesse comportamento que ele começa desde a infância, desde que vai se construindo. E aí, quando a gente chega na adolescência, acho que é legal trazer um pouquinho essas características, né, da adolescência. Quer falar um pouquinho sobre isso? Quero. Pois é, eu acho que o nosso maior desafio é que nós adultos, você é geração X, né? Não, Y. Você é Y, eu 85. sou X. Eu sou X. Principalmente a geração X tem um dilema muito grande porque nós vimos a internet surgir, né? E essa geração de crianças e adolescentes já são nativos digitais. Eles já vieram desde o útero sendo estimulados dessa forma. O meu filho, eu estava no meu útero, meu filho tem 7 anos. Ele já teve uma estimulação, ele já nasceu no mundo conectado. Então, isso é muito importante também a gente falar. Agora, a gente tem aí, né, toda uma infância, e a primeira infância, de 0 a 7 anos, é uma fase bem importante, principalmente os 3 primeiros anos, né? E depois eu vou falar um pouquinho sobre as idades e sobre essa coisa da sociedade brasileira, o que eles falam, né? Nossa, Ana, mas é impossível a gente não deixar o bebê ter um contato com alguma coisa. Óbvio, a gente não vai ser assim, Caxias, né? Mas o quanto você puder evitar, melhor, né? Então, quanto mais você puder evitar isso durante a infância, melhor. O que acontece no desenvolvimento cerebral de um adolescente, né? O cérebro, o nosso cérebro, ele funciona. Ele se desenvolve de cima, de baixo para cima, de trás para frente, tá certo? Então, essa parte nossa aqui na frente, que é o nosso lobo frontal, que é a parte do nosso cérebro, que é a parte responsável por
tomada de decisão, né? Por controle dos impulsos, pelo raciocínio, pela estratégia, né? Pelo pensar, por formar toda essa questão do pensamento, dos freios, né? Dos freios humanos, ele é completamente responsável por essa parte. A parte de trás, que é a parte dos impulsos, que está totalmente ligada lá com o meio do nosso cérebro, que é o sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, né? Então, a parte do impulso, que é a parte de trás, que é o nosso cérebro, que é chamado de cérebro reptiliano, né? Está muito mais ligada ao nosso límbico, e ele ainda não está totalmente conectado com a parte da frente, que é o frontal, né? Que é a tomada de decisão, que é aquele freio humano, que é o pensar, o raciocinar, o pensar antes de agir, né? Então, por uma forma muito humana nossa, eu não saberia dizer exatamente por que exatamente a gente funciona dessa forma, por que vem, né, dessa forma, por que ele vem de trás, mas os estudos mostram que a gente desenvolve primeiro essa questão do impulso, porque está muito ligada à nossa questão da sobrevivência, né? Então, se um carro vier na minha direção, desgovernado, eu vou correr, eu vou fugir, ou eu vou parar para pensar e falar, não, será que até ele chegar aqui não dá tempo? Então, a gente precisa ter esse cérebro reptiliano que funciona mais nessa parte do impulso, né, de eu agir rapidamente, ele se desenvolve primeiro. E o pensamento, a estratégia logo depois. O adolescente está ali ainda no meio do caminho. Ele já tem alguma coisa ali, né? Que ele já começa a ter algumas conexões, mas ainda não está. E os estudos mostram, né, Aline? A gente estuda muito isso na neurociência, que o cérebro, hoje, a neurociência diz para nós que o cérebro só está, de fato, totalmente formado por volta de 24 a 25 anos. Coisas que muitos pais não sabem e já exigem do adolescente uma postura adulta, né? E, e é muito difícil porque ele ainda está muito tomado pelas emoções e pelos impulsos, né? E o que acontece nesse momento? A gente tem aí uma produção muito forte de algumas substâncias, como a dopamina, por exemplo, que é uma substância que é muito produzida no nosso cérebro, que ela é responsável pela sensação de prazer e pela recompensa. E A por que o gratificação imediata, né? Exatamente. Por que na adolescência a gente tem, né, quem aí conseguir fazer um retorno, eu convido muito sempre aos pais a fazer um retorno para a sua adolescência, e muitos, Aline, por incrível que pareça, não conseguem se lembrar, né? Só que se a gente conseguir fazer essa viagem e voltar, a gente vai lembrar que nós éramos mais impulsivos, que muito, nós agíamos muito mais pela emoção do que pela razão. Sim. E quando você pega uma criança ou um adolescente que já tem aquela fala adulta, né, que já tem aquele comportamento muito adulto, aquela criança muito certinha, aquela criança muito racional, aquela criança muito voltada para isso, ela tende a ter algumas questões aí na sua vida adulta, né? Então, quando ela chega lá nos 40, 42, que é quando a antroposofia fala que a gente espelha, né, a nossa fase mais adolescente, muita gente começa a querer fazer coisas que não fez a vida toda, né? E muitos, eles, de alguma forma, eles calam, né, essa adolescência. Muitas vezes porque foram repreendidos, muitas vezes porque precisaram trabalhar ou ajudar os pais, enfim. Né? Na nossa época foi muito diferente. A gente ia para o mercado de trabalho muito mais cedo.
Então, calaram essa adolescência e não conseguem se lembrar. Mas hoje a gente tem a neurociência que está aqui para ajudar a gente, para explicar para os pais, assim, existe muita impulsividade, existe muito, as emoções tomam conta do cérebro muitas vezes, né? A parte do pensar muitas vezes é capturada, principalmente numa situação de tensão. Então, quando a gente coloca um adolescente numa situação de tensão, quando a gente tira algo dele, quando a gente castiga, quando a gente ameaça, principalmente as ameaças, né? Ele entra num modo sobrevivência. Então, quando os pais dizem para mim, mas ele o tempo todo fica numa reação, ele fica muito reativo, ele me enfrenta, né? Ele está em ebulição, ele está em pleno desenvolvimento, ele está num momento de muita de muita coisa, de muita coisa acontecendo dentro dele. Ele também está tentando se entender. Então, se a gente não tem a calma de conversar, de dialogar, né, de ouvir, a frase que eu mais ouço em consultório dos adolescentes é: os meus pais não me ouvem, os meus pais não me entendem. É, é impressionante, é quase que toda semana eu escuto isso. Sim. E é muito interessante te ouvir, né, Ana, porque é importante a gente entender que a adolescência existem algumas características, algumas peculiaridades do cérebro adolescente. Nós já estudamos lá no Core o livro Cérebro Adolescente, do Dr. Daniel Siegel, né? E que ele traz alguns conceitos bem importantes, assim, do quanto, então, esse cérebro do adolescente, esse cérebro adolescente, que é diferente de um cérebro de criança, que é diferente de um cérebro adulto, que ele está ali passando por uma série de transformações na vida, tanto em níveis hormonais, quanto a plasticidade do cérebro mesmo, né, se desenvolvendo, criando novas conexões. Isso que você trouxe da dopamina, né, é um cérebro que está ansioso ali, muito buscando essa gratificação imediata. A gente vê que os adolescentes, eles são muito intensos nas suas emoções, então essa expressão das emoções, todas elas acontece de uma forma muito intensa. O cérebro adolescente, ele tende a valorizar muito mais os ganhos do que os riscos, né? Então, é muito legal eu fazer esse desafio, ou eu ficar aqui nesse joguinho, ou eu participar dessas redes sociais, ter essa interação, porque o engajamento social ele está muito mais intenso também nesse cérebro adolescente, nessa busca por sobrevivência que você trouxe. O pertencimento ele se faz muito importante na adolescência, né? Porque e pertencer ao grupo, né? Quando é a criança tem como principal referência os pais, os adultos que são ali, os cuidadores, os responsáveis por elas, são suas principais referências. Na adolescência, os pais perdem esse lugar, e aí os pares, né, os amigos ali, é quem ganham esse destaque na vida desse adolescente por um instinto de sobrevivência, né? A forma como o nosso cérebro foi desenvolvido e todas as nossas necessidades fisiológicas, né, emocionais, tudo, isso fala do nosso processo de desenvolvimento ao longo da história. Então, o adolescente ele precisa pertencer a um grupo, ele precisa ter amigos, ele precisa interagir para que ele se desenvolva de uma forma saudável, né? E o que a gente vê muitas vezes, e aí um dos perigos, né, que a gente pode, acho que ir entrando aí em relação ao uso dos eletrônicos, uma das questões que a gente vê muito é que o quanto esse social ele é prejudicado, né?
porque o adolescente, com os eletrônicos, ele passa a se relacionar muito mais de uma forma online, virtual com as pessoas e perde esse contato real, né? Essa interação do dia a dia ali. E eu acho que tem um ponto, né, que a gente pode falar, que foi esse período de pandemia que nós vivemos e o quanto isso teve uma grande interferência no desenvolvimento do adolescente e nesse abuso dos eletrônicos, né? Exatamente. A pandemia potencializou isso, né? A gente já tinha uma questão que já era falado, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria já estava falando muito antes da pandemia sobre o uso das telas. Nós que somos, né, psicólogos já estávamos ouvindo isso em congressos e tudo mais. E hoje, a Aline estava comigo, é uma coisa que eu sempre ressalto, nós estávamos em maio na no seminário de mães. Uhum. E nós passamos um dia todo tendo palestras. E foi incrível, não sei se você observou isso, né, Aline? Eu observei. A maioria dos palestrantes falaram sobre o uso das telas. Alguns vieram já realmente prontos, trazendo números, e alguns só realmente mencionando. Então, pediatras, psicólogos, educadores parentais, todos falando sobre o uso das telas, né? Então, isso se intensificou muito na pandemia, o cenário pandêmico trouxe isso, foi todo mundo para as telas, então eu conversei muito isso com os educadores, né? Poxa, Ana, a gente falando o tempo todo para as crianças ficarem longe das telas, longe da tela, o que aconteceu? Agora tá as crianças todas com a cara na tela, para que a gente possa dar as nossas aulas, e a gente viveu isso mais de um ano, então isso intensificou. Quem, né, que não colocou o filho na tela para estudar, e depois precisava trabalhar e a diversão era aquilo porque a gente não podia nem sair para ir ao parque, né? Então, de fato, a pandemia, ela trouxe muito isso, ela trouxe muitos benefícios, mas nesse sentido, a gente realmente teve muitos prejuízos em relação ao contato dessas crianças com as telas, né? Então, temos números aí realmente bem preocupantes, digamos assim, né? Então, hoje, o que a gente alerta, o que a gente traz muito para os pais, né, Aline, eu acho que é essa questão dessa interação, de você estar mais presente com os seus filhos. Eu sei que isso é um grande desafio. Eu sou mãe, eu sou profissional, eu trabalho, né, fora, e o meu filho fica na escola, então a gente tem um tempo de manhã e depois à noite, quando eu chego em casa, né? Então, é um tempo um pouco mais restrito mesmo que a gente tem, mas é um desafio para nós estarmos mais próximos dos nossos filhos, né? De ter um tempo de qualidade. Eu falo muito isso para os pais, né? Desenvolvam um tempo de qualidade com os seus filhos. E isso é uma rotina que você precisa estabelecer, de estar conectado com o seu filho, de ter esse momento, porque a criança, o adolescente, a criança principalmente, depois isso se estende para a adolescência, ela aceita rotina com muita facilidade. O ser humano gosta de rotina. O ser humano precisa de rotina e principalmente a criança precisa de rotina para ela se organizar internamente. Então, quando você estabelece um hábito e você repete esse hábito, e a neurociência traz isso para a gente também, quando você repete esse hábito por 21 dias, pelo menos, esse hábito se instala no seu cérebro. Então, se você começar a fazer um trabalho com seus filhos de todos os dias, você tiver um tempo, né, que é um tempo de qualidade com eles, você vai ter muito mais uma conexão com o seu filho e, por consequência, o seu filho estará mais desconectado da tela, né? Eu acho que às vezes fala assim, nossa, mas isso é tão óbvio, né? E o quanto óbvio precisa ser dito, né? Porque, infelizmente,
ou até por uma forma do nosso funcionamento mesmo, o nosso cérebro, como a gente gasta muita energia para pensar, então o nosso cérebro, ele faz de tudo, os hábitos existem por conta disso, para economizar a nossa energia. Se a gente tivesse que pensar milimetricamente em cada ação, em cada passo, né? Eu vou escovar os dentes. E aí eu tenho que pensar em cada uma das etapas, isso gastaria muito tempo, muita energia. Então a gente faz isso de uma forma automática, sem perceber, né? E quando a gente traz para toda a nossa rotina, para todas essas situações do dia a dia, o óbvio precisa ser dito, e a gente trazer essa intencionalidade, essa presença, porque muitas vezes a gente está nesse piloto automático. Então, tem as demandas do trabalho, as demandas do dia a dia, e a criança fica, o adolescente fica lá no seu eletrônico e não dá trabalho e fica ali. E aí o dia vai passando, a semana passa, os meses passam, e quando vai ver, o adolescente está lá trancado no quarto, a família não tem uma interação, não tem diálogo, o adolescente ele já tem esse movimento, né, na adolescência de preferir os amigos do que estar com os pais. Então, não quero ir na casa da avó hoje, né? Eu quero ficar aqui jogando com os meus amigos, eu quero fazer outra coisa. Então, já tem esse distanciamento, e que se os pais não estiverem presentes e não assumirem a liderança da família para trazer essa conexão, para cuidar desse vínculo com os filhos, isso se perde, né? E a gente vê, infelizmente, o quanto os adolescentes, as reportagens sempre estão aí, a mídia está mostrando muito o quanto os adolescentes estão sozinhos em seus quartos, né? O Hugo, que escreveu o livro A Geração do Quarto, ele retrata isso muito bem. E o que você disse também no início dessa realidade que você vê no consultório dos adolescentes não se sentirem conectados com a sua família, que não se sentem ouvidos, que não tem diálogo. Então, eles vão se fechando ali cada vez mais. E os pais, enquanto, né, a gente sempre fala aqui na educação e parentalidade encorajadora dos pais assumirem essa liderança da família. Então, os pais precisam desse nosso encorajamento, né, como você trouxe no início também, precisam ter a coragem de assumir essa responsabilidade, de estar presente, de fazer esse esforço intencional e consciente para se conectar com os seus filhos, para estabelecer esses limites, para que haja um equilíbrio, porque o cérebro adolescente ele não consegue ter esse equilíbrio, né? Um adolescente ele até vai se perceber às vezes mais irritado, mais ansioso, com questões ali emocionais, mas ele não vai fazer esse paralelo com eu tô assim porque eu tô ficando muito na internet e eu estou me comparando com as fotos das pessoas que eu estou vendo e tudo mais. Ele não tem essa compreensão. Ou mesmo que ele tenha, ele não tem esse controle inibitório, né, do nosso córtex aqui, para falar, bom, já fiquei aqui na internet, no celular, por 1 hora, deixa eu descansar um pouco e vou pegar meu livro para ler. O adolescente não faz isso, né? Os pais precisam estar atentos, vigiando, trazendo essas orientações. Falar, filho, olha lá, quanto tempo você já está aí na internet? Vamos fazer outra coisa agora? Acho que alguém comentou aqui logo no início, né? Que a regra à noite não tem celular no quarto, né? Então, o celular fica ali. Tem algumas famílias que até tem a caixinha dos eletrônicos, né? Na hora das refeições ou à noite colocam todos os eletrônicos ali. Porque esse adolescente, ele vai para o quarto com o celular e ele tem acesso ao mundo É, até de madrugada. a de madrugada e agora nas férias, por exemplo, os pacientes que continuam vindo para as sessões, eu tenho perguntado, e aí, o que você tem feito? Estou em casa, estou comendo, estou jogando com os meus amigos. Às vezes eles chegam 3 horas da tarde morrendo de sono. Eu falo, nossa, você está
sono? Ah, hoje eu fiquei até 4 da manhã jogando com meus amigos. Então, eles ficam horas. E vejam, olha só, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que os adolescentes de 11 a 18 anos, o que a sociedade diz, que eles teriam que ficar de 2 a 3 horas conectados. No Qual máximo, né? adolescente, no máximo, por dia? Qual adolescente hoje que fica por dia 2 a 3 horas, principalmente em período de férias? Nenhum, quase nenhum, né? É, e aí, Aline, é muito desafiador. Eu sei porque eu também sou mãe. Não é muito difícil. Às vezes a mãe quer um tempo para ela também, às vezes o pai quer um tempo para ele também. Mas, gente, tudo é uma maneira de como a gente é, organiza tudo isso, né? A gente não organiza o nosso dia de trabalho, a gente não organiza a nossa vida, as nossas contas, a gente não faz isso. O dia a dia com os nossos filhos é a mesma coisa, né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar e poder ajudar os nossos filhos, porque como a Aline disse, né? É, eles não têm esse controle. E como as telas, elas, o estímulo visual, né, aquele estímulo luminoso, ela gera mais produção de dopamina, ela gera mais prazer no cérebro. O Então, por próprio isso que é muito difícil. movimento, né, das redes sociais, sempre o algoritmo vai entregando, olha aqui mais um videozinho. Quem não assistiu na Netflix, né, o Dilema das Redes, assista, porque vale muito a Nossa, pena. É. incrível, Uhum. né? Então, assim, esses estímulos, né, e a inteligência artificial é construída para isso. Tanto é que os grandes mentores aí, né, dessas inteligências não deixam os seus filhos usarem, né? Sim. Então, olha só, se o cara que criou não deixa o seu próprio filho usar, é porque realmente a gente tem que ficar muito alerta, né? Quando a gente assiste essas coisas, é o dilema das redes, você fica, você quase pira, né? Você fala, gente, eu também estou nisso. E aí, Aline, tem uma coisa que eu acho importante também, é a gente também se observar como adultos, porque as redes sociais, a internet, ela é hipnotizadora. Então, a gente também se olhar e ver o quanto a gente também está conectado. Porque é muito comum a gente ir jantar no restaurante e sentar uma família de 4, 5 pessoas e estão todos conectados no celular. Dificilmente você vê uma família conversando, né? Então, a gente também fazer esse alerta do quanto a gente anda também muito tempo conectado, né? E, e o tempo em que a gente está se disponibilizando para os nossos filhos, né? Como fazer tudo isso? Eu acho que é o grande dilema, é o que esses pais que estão aqui ou que vão assistir a gente depois querem saber, né? Então, por exemplo, você ter horários para mexer no seu celular. Então, por exemplo, eu estabeleci. Quando eu saio do consultório, eu respondo todo mundo. Quando eu chego na minha casa, eu deixo o celular de lado. Às vezes não respondo, às vezes tem até problema com família, né? O pessoal, pô, você não respondeu. Gente, a partir das 8 da noite, eu sou do Raul. Eu sou do meu filho, né? Então, é o tempo que eu tenho para estar com ele, para a gente se conectar, para a gente brincar, para a gente ver uma tarefa da escola, alguma coisa, enfim, a gente tem N coisas para serem feitas. Fins de semana, sábados, eu ainda respondo, né? Mas domingo, por exemplo, é o dia que eu me desconecto. Eu me desconecto, né? Então, assim, eu aviso pessoas, famílias, né? As pessoas mais próximas, ó, se tiver alguma coisa urgente, me liga. Porque eu vou entrar, talvez à noite, ou entro ali 1 ou 2 vezes, mas eu tô ali com o meu filho, com a minha família. Porque para mim foi importante me desconectar da internet para me conectar com a minha família, né? Então, eu faço isso e tem funcionado bastante. Com os adolescentes, a gente ter muito diálogo, né? Conversar bastante com eles sobre o que está acontecendo. Nossa, Ana, mas o meu filho se desconectou completamente de mim, ele não conversa mais comigo, ele só fica no quarto. Vá aos poucos,
né? Então, se você sentiu que o seu filho, né, que a sua filha, ela está lá dentro do quarto, ela está só se conectando com os amigos, ou enquanto estiver se conectando com os amigos, acho que ainda está bom. O duro é quando eles começam a desconectar mesmo e não estão se conectando com os amigos, não estão saindo, não está falando com você, não está. Aí realmente é bem preocupante, aí vocês precisam de ajuda. Mas é você ir aos poucos, né? Então, assim, olha, vamos jantar junto hoje? Onde ele gosta de comer? Ele gosta de ir ao McDonald's? Ele gosta de, sei lá, em algum lugar? Ai, mas McDonald's não é uma comida saudável. Uma vez por semana, eu acho que não tem problema nenhum, né? Ou que não seja algum outro lugar onde ele goste muito, ou que ele queira muito, convida ele. Vamos, né? E ali você vai tentando. Ai, Ana, tentei uma vez, não deu, tentei duas, ele não quer. Persista, porque uma hora ele vai perceber que é, né, Aline, aquilo que você trouxe sobre o pertencimento. Tem muito adolescente que não se sente pertencente à própria família, Uhum. Eu acho que né? é bacana, Ana, da gente falar assim, o quanto é um trabalho de realmente dessa persistência dos pais, de entenderem que é, isso é importante para a vida deles, para a família deles, para o desenvolvimento desses filhos, né? Então, se é oferecer uma vez, muitos pais, eles querem ter uma atitude radical, como você já trouxe lá no início, de então, quero tirar todos, e aí eles vão para os castigos, para as retiradas de privilégio, querem tirar ali tudo do filho, e isso entra numa disputa de poder, entra num Sim, movimento do adolescente fazer as coisas escondidas, porque aquilo que ele quer fazer, ele vai continuar fazendo. Né? Quando a gente traz esse envolvimento, então muitas vezes o que eu mais ouvi assim dos adolescentes é: o meu pai só me julga, minha mãe só me critica, eles não me entendem, eles não compreendem o que se passa comigo. Porque os pais, muitas vezes, e a sociedade tem esse olhar em relação à adolescência, né? É a aborrecência, essa geração não quer nada com nada. Tem uma série de preconceitos que levam a um comportamento prejudicial, porque o preconceito já influencia, já traz uma mente julgadora que influencia e impede essa conexão genuína, né? Então, esse fato de demonstrar interesse, né? Filho, me fala, o que que você está jogando aí nesse o que que é isso, né? Ao invés de ir lá e criticar e falar, nossa, de novo com esse celular na mão, de novo, você não sai da frente desse videogame, né? Não, tira esse julgamento, né? Tira essas críticas, porque a crítica, ela bloqueia a comunicação, né? Na semana passada, no Papo Encorajador, a gente falou sobre a comunicação entre pais e filhos adolescentes. Então, a crítica, ela bloqueia essa comunicação. Então, traz essa curiosidade, esse interesse, né? Filho, me conta, você tem esse Discord, que é a rede social dos adolescentes, né? Me fala, deixa eu ver o que que se passa, o que que você pensa sobre isso, né? Filho, olha aqui, eu vi essa reportagem falando sobre essa rede social, sobre alguns comportamentos, algumas coisas que acontecem. Me conta, o que que você pensa sobre isso? Isso já aconteceu com você? O cyberbullying, né? Você já vivenciou alguma situação assim? Me conta, né? Então, trazer essa comunicação, construir essa ponte, acho que isso é tão importante, né, Ana? sim. E é aquilo, né, Aline? Se você percebeu que você está muito desconectado do seu filho adolescente, não entra já querendo saber o que que ele faz, aonde ele vai. Primeiro se conecta com ele, né? Porque se você está desconectada de um adolescente, você já entra. O que que você está vendo aí na internet? Ele não vai querer te mostrar. Primeiro se conecta com ele. Primeiro se interessa por ele. E principalmente, Aline, primeiro respeita ele. Porque tem pais que ficam apenas numa questão autoritária
né? E eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de julgamento, mas muito pelo contrário, para instruir, né? Quando a gente entra no autoritarismo, onde eu mando, você obedece, a casa é minha, você faz o que eu quero, aqui criança e adolescente não manda, né? A proposta é outra. A proposta é que a gente faça juntos, né? A proposta é que a gente decida juntos. Então, no meu trabalho aqui com pais, eu sempre pergunto, como é que são as decisões? Como é que são tomadas as decisões na sua casa? Né? Porque é muito comum os adolescentes chegarem para mim e falarem assim, eles falam bem assim, cara, meu pai, minha mãe resolveram que eles queriam ir para uma pousada com água quente. Eu cheguei lá, só tinha velho, não tinha um adolescente para eu conversar. Aí eles não querem que eu fique lá isolado no celular? Quando você vai decidir uma viagem, você tem filhos pequenos ou filhos adolescentes, você tem que pensar que tem que ter um momento, um lugar para eles. Isso é respeito. Se eu vou viajar com meu filho de 7 anos, eu vou para um lugar onde só tem adultos, eu tenho que pesquisar se nesse lugar tem um parque, tem um recreador, coisas que ele também possa fazer, né? É bom para os dois, né? Que seja bom para ambos. Vamos escolher juntos, né? Então, assim, queremos ir para X lugar. Tá bom. Conversa com os seus filhos sobre isso, né? E assim você vai se conectando com os seus filhos. Porque os seus filhos percebem que eles têm uma voz. Eles percebem que eles são respeitados. Que o que eles pensam importa, né? Isso é muito importante para conectar. Não é só você sentar no seu filho do nada, num domingo à tarde, senta do lado dele e fica lá olhando o que ele está fazendo no celular. Isso não é conexão, gente. Isso Isso é é vigiar, controle, é né? controle, né? Então se conecta com seu filho, pergunta para ele. Eu sempre falo para os pais, a melhor forma da gente acessar os nossos filhos é fazendo perguntas. Então, seu filho chega, por exemplo, e fala assim, mãe, um assunto que também dá uma outra live. Mãe, o que você acha sobre maconha? E você virar e falar, nossa, imagina, Deus me livre, maconha. Não, o quê? Não quero nem falar sobre isso. Ó, fica... Não. Ele está perguntando porque ele tem dúvida. E é melhor que ele tire a dúvida com você do que com o colega. E também não sabe o que está falando. Filho, como assim? O que você quer saber sobre maconha? E você não tem problema nenhum dizer para ele que você também não sabe. Olha, filho, eu sei que é uma droga, eu sei que ela não faz bem para nós, mas vamos pesquisar junto? Mamãe não sabe tudo, papai não sabe tudo, mas a gente pode juntos pesquisar. Isso é respeito, isso é trazer o adolescente para você. Isso é você se conectar com os seus filhos. Então, isso eu acho assim fundamental, que é um trabalho que eu faço assim todos os dias. Eu converso muito com os pais, né? Primeiro, você falar, perguntar, se interessar para chegar aonde você quer. Porque quando você está conectado com o seu filho, quando ele se sente respeitado por você, vai ficar muito mais fácil de você colocar um limite, de você chegar para ele e falar assim, sei que é super importante você jogar com seus amigos nas férias, mas vamos colocar um horário? Porque todos eles querem ficar jogando de madrugada. Sim. E tem pais que nem sabem que eles estão jogando de madrugada. Ele está lá dentro do quarto, né? Vamos fazer o estacionamento dos nossos eletrônicos aqui e todo mundo põe os eletrônicos lá na sala, na caixinha. O celular não dorme no quarto. Ah, mas eu preciso do despertador. A gente tem outras opções de despertadores, né? Uhum. E de acordar, de tomar café junto, de conversar, né? De você sempre buscar o que naquele momento interessa para o teu filho. De você buscar quais são os interesses dele. E antes de criticar o interesse, a gente pesquisar. Ah, ele está gostando de alguma coisa, né? Agora é o tal dos cortes, né? Entra lá, pesquisa sobre isso e tira o bom daquilo.
Então, por exemplo, meu filho adora ver vídeos no YouTube. E tem vídeos que eu falo para ele, esse vídeo a mamãe não gosta que você vê. Por quê? Porque faz mal para você. Agora, esse, você pode ver. Mas eu tenho que estar conectada com ele. Sim. Eu tenho que ver o que, que ele gosta, o que, que traz prazer para ele, né? Sim. E aí, Ana, eu acho que é bacana a gente tem um outro ponto que os pais precisam. A gente sempre fala aqui, né, a importância de estudar para educar, né? E o quanto é importante também os pais entenderem um pouco sobre esses prejuízos, sobre o impacto do abuso dos eletrônicos no desenvolvimento dos filhos, até para que eles possam conversar sobre isso com esses filhos, né? Então, a gente sabe hoje que o abuso dos eletrônicos, né, das telas na adolescência, isso tem um impacto na saúde mental desse adolescente, né? Ele pode, se ele não desenvolve uma relação saudável com as telas, ele pode desenvolver ali ansiedade, depressão. O adolescente que ele fica ali nas redes sociais, principalmente se comparando com o outro, então tem muito essa questão, né? Olha a vida daquela pessoa, olha essa influencer, olha esse youtuber, olha isso e aquilo, e ele se olha no espelho e acaba não se aceitando, né? Então a gente sabe que isso acontece com os adultos também, né? Quem dirá com os adolescentes, com as crianças que estão ainda em formação. Então, o impacto da saúde mental, na saúde mental, desse abuso das telas, né? De sentimentos de inadequação, de baixa autoestima, né? O quanto isso é prejudicial para os adolescentes, quanto a gente vê comportamentos destrutivos vindos dessa comparação com pessoas que ele nem conhece, né? O uso dos filtros no, no Instagram, por exemplo, né? O quanto isso vai impactando a saúde mental desses adolescentes também. Uhum, uhum. Exato. Então tem muitas coisas aí, né? É um guarda-chuva, tem muita coisa aí embaixo, né? Então, assim, a irritabilidade, né? Porque ele vai ficando cada vez mais recluso e menos sociável, né? A perda do sono, porque a tela inibe a produção da melatonina, que é uma substância que ajuda, que nos ajuda, né, na qualidade e você adormecer, né? Apesar de muitos deles dizerem, imagina, eu fico lá no celular e eu adormeço. Adormece de cansaço, né? Porque já gastou tanta energia mental ali que ele chega uma hora que o organismo precisa dormir, né? Mas que tem esse atraso, a gente sabe que tem, né? Dificuldades de aprendizagem, né? Porque principalmente para alguns que de repente já tenha uma predisposição à desatenção, então ele vai ficar, ele vai potencializar o hiperfoco, né? Então a pessoa que tem que já tem uma predisposição a uma hiperatividade, a uma desatenção, ela tem um hiperfoco maior que as outras, né? Então, esse hiperfoco é potencializado pelo uso das telas, né? É, o isolamento. Então, todas essas questões são questões para que a gente fique atentos, né? E por isso a gente estimule eles, né? A ter hábitos mais saudáveis. Olha, então vamos fazer o seguinte: você vai ficar um tempo com seus jogos, com seus amigos, conectado, e um outro tempo a gente vai passear no parque, né? A gente vai ler um livro, né? Nós vamos passear em algum lugar, vamos fazer alguma coisa que você gosta fora de casa, né? E ocupar aquele tempo para que o adolescente fique um pouco desconectado, Sim. né? Porque o sedentarismo é um dos outros prejuízos, né? Esse adolescente, a gente tem hoje uma infância, uma adolescência com diversas doenças, né, físicas, obesidade, a própria
articulação, né, a própria postura, o quanto já está influenciando, né, na postura, os adolescentes mais corcundas, com desgaste nos dedos, né, nas articulações por conta dos movimentos repetitivos, né? Então, uma série de questões aí que já vem prejudicando também esse desenvolvimento físico e a saúde física dos adolescentes, né? Das crianças, dos adolescentes. Então, esse é um outro ponto, né? Acho que o cyberbullying também é uma realidade que ou o adolescente está praticando esse cyberbullying ou ele é vítima desse cyberbullying, né? Isso acontece muito. A gente vê nós adultos, muitas vezes a gente vai, sei lá, fazer um post aqui no Instagram e vem adultos deixando comentários criticando, ofendendo, né, desrespeitosos, assim. E isso abala a nossa estima enquanto adultos também. Imagine as crianças, imagine os adolescentes, né, que estão ali muito mais vulneráveis a essa opinião do outro e essa violência, esse desrespeito que acontece nas relações, porque elas são a gente esquece que por trás da tela existe um outro ser humano, né? Que por trás daquela foto tem a vida de uma pessoa. E o quanto essa violência que é praticada nas redes sociais, ela pode ser muito prejudicial, né? A gente vê índices de suicídio, de automutilação, tantas outras questões da adolescência que são potencializadas pela internet, né? Por essa exposição inadequada à internet. Colocaram aqui, né, Angela, as telas têm causado um imediatismo absurdo e observa uma falta de esperança. O esperar, planejar o amanhã é muito chato, é melhor ficar imerso na dopamina que o eletrônico libera. Exatamente, né? Assim como o dependente químico que não espera por nada a não ser o prazer imediato. É a mesma, esse vício, né, essa dependência é o mesmo mecanismo, né? Enquanto a gente está ali rolando a tela para cima, dando like, recebendo os likes e consumindo todo aquele conteúdo, às vezes de uma forma muito passiva até, né? Só para a gente não espera mais na fila sem fazer nada, né? Sem tá, sei lá, numa fila ou esperando uma consulta médica ou esperando o prato chegar lá no restaurante, você tá lá se ocupando, né? Recebendo, alimentando essa dopamina, esse ciclo de prazer, de gratificação imediata, né? E isso causa dependência mesmo, como uma droga, né? O mecanismo é o mesmo. Então, e é por isso que é importante que a gente esteja atentos, mas de forma respeitosa com os nossos filhos, né? É estar com eles. Então, se você vai para um restaurante e vocês estão esperando, conversem, né? A gente também pega o celular e fica olhando as mensagens. Então, estimule a conversa no jantar, a conversa no café da manhã. Poucas famílias têm a chance de almoçar juntos, né? Mas o café da manhã, o jantar, é muito importante. E de preferência com a TV desligada, né? Porque, sentamos todos à mesa, jantamos juntos, mas a TV está ligada e está todo mundo assistindo o jornal. Uhum. Então, aquele momento é o momento para estarmos juntos, para conversarmos como foi o nosso dia, né? A importância de falarmos sobre como foi, o que aconteceu, né? E conversarmos ali durante o jantar, sem eletrônico, sem TV ligada, né? De estarmos realmente com isso, com eles, né? E você tocou, né, nessa coisa da violência, de novo, né? A gente vai falar sobre a, a como é que eu posso colocar aqui? O adolescente ele não consegue ainda fazer essa análise, ele não consegue ainda analisar a fundo
os perigos que ele pode estar correndo numa internet. Então, a gente precisa supervisionar, sim, o que os nossos filhos estão fazendo, quais são os sites que eles estão entrando, com quem eles estão conversando. Isso é muito importante, porque os predadores digitais estão ali. Sim. E eles são manipuladores, né? E a gente precisa ficar de olho, porque o adolescente, a criança, ele não sabe identificar isso. Ele é levado, né? Ele é seduzido, e quando a gente vê, ele já está tomado numa situação, né? E a gente tem muitos casos, né? Então, é isso, né? Então, não adianta a gente falar, não vou tirar as telas dos meus filhos. Isso não existe, gente. Isso é utopia. A gente chegar e falar, vou tirar, né? Quando o pai chega e fala, não, estava demais, tirei, vai ficar uma semana sem. Né? Isso é a morte para o adolescente. A gente não tem que tirar o eletrônico completamente dele. O que a gente precisa fazer é se conectar com ele, conversar com ele, negociar com ele e trazer outros prazeres, né? Outras formas que ele possa se divertir, que ele possa ter ganhos, né? E um deles pode ser estar com a família, porque isso é difícil para o adolescente. Ele está numa fase onde ele está, né? Construindo a própria personalidade, passando pelo processo de individuação. Ele precisa do outro jovem, do par, né, que nós falamos ali. E, obviamente, ele vai se desconectar da gente, mas ele tem que saber que ele pode voltar. Né? Ele Eu vai gosto e muito fica com... de falar, né, dos pais. O Dr. Daniel Siegel traz isso, né, que os pais sejam esse porto seguro e esse propulsor, né, de lançamento para os filhos. Então, a grande missão dos pais é preparar os filhos para a vida, educá-los para a vida, para que eles se tornem adultos confiantes, capazes de contribuir com a sociedade, com a construção de um mundo melhor, que ele tenha, né, que os filhos desenvolvam as suas competências socioemocionais. Né? E a gente faz isso ensinando, educando, instruindo, conversando sobre os perigos da vida, né? E não só eliminando aquilo, né? Ah, então meu filho está muito no eletrônico, pronto, tirei, está de castigo. O que ele aprendeu? Ele não vai aprender a utilizar aquilo de uma forma respeitosa, assim, de uma forma equilibrada, né? Ele precisa aprender. Então, essa educação passa por isso, né? Por ensinar, olha, quais são os riscos, falar com o adolescente sobre o cérebro dele, né? Sobre o desenvolvimento, trazer esse equilíbrio, né? O adulto com um cérebro maduro traz esse equilíbrio para o adolescente que ele ainda não tem, porque o cérebro adolescente é impulsivo, busca por gratificação, tudo isso que a gente falou aqui no decorrer do nosso encontro. Então, o adulto precisa, né? Os pais precisam ser essa referência, assumirem esse papel para trazer esse equilíbrio. E o equilíbrio não é punindo, não é retirando, não é indo lá para uma atitude radical, né? Encontrando de fato essa conversa, o que funciona para aquela família, né? A Ângela está perguntando, né? O que você acha de retirar o celular quando não vai bem na escola? Então, de novo, não é o retirar, né? É a gente se conectar com esse adolescente, conversar com ele e mostrar. Olha só, você não está indo bem, olha só como estão as suas notas, né? Que tal a gente conversar sobre isso? Que tal a gente fazer um plano de estudo para você e perguntar, primeiramente, perguntar para esse adolescente, o que está acontecendo? O que você acha que aconteceu aqui e que você não foi bem, né? Por que você acha que você está tirando essas notas? E principalmente, gente, também não colocar o celular, o eletrônico, como um bode expiatório para outras questões, né? Um adolescente que chega com um boletim, por exemplo, ele tem 11 matérias, já está no ensino
ensino médio, já tem de 11 a 12, às vezes 15 matérias, dependendo da escola, agora com esse novo ensino médio, uma loucura. Vamos supor, de 11 disciplinas, ele está com 8 notas, 9 notas vermelhas. Gente, tem alguma coisa errada. A gente precisa olhar, que é aquilo que a gente fala muito aqui, né, Aline, o que está por trás desse comportamento. Então, se o meu filho chega em casa com um boletim com 8 notas vermelhas, tem alguma coisa acontecendo. E não é, muitas vezes, só o celular, não é só o eletrônico. O que está acontecendo com esse adolescente, que ele está indo tão mal na escola? E aí a gente tem que olhar para o contexto inteiro. Então, se o meu filho está indo mal na escola e eu acredito que é porque ele não sai do celular, das redes sociais, então, peraí, ó, vamos conversar. Tem uma coisa aqui que não está legal, você não está indo bem. Né? Olha para as suas notas. Aí perguntar de novo, voltar para as perguntas. O que você acha que aconteceu? Você está precisando de uma ajuda? Né? Você precisa de uma aula de reforço? Tem alguma coisa aqui que você não está entendendo? Vai conversar com a escola. O que os professores estão vendo? Como é que é o comportamento dele na escola? Percebe que é um universo, gente? É um universo de coisas. Né? A gente aqui está focando no eletrônico, mas tem um universo por trás disso. E é preciso olhar o que está por trás do comportamento. E até porque, muitas vezes os pais têm essas atitudes baseadas na punição, né? Ah, você não está indo bem na escola, para te punir, eu tiro o seu celular, né? Como se isso fosse resolver a situação, né? E na maioria das vezes não é isso que resolve, né? Se, como você trouxe, é o caso do adolescente não estar se dedicando à escola porque ele passa muito tempo nos eletrônicos, então é voltar nessa conversa, nesse equilíbrio, encontrar um meio termo. Retirar não vai ser a solução, né? Então, se o adolescente ele recebe essa punição, ele fica de castigo porque ele fica sem o celular, isso vai desencadear nele outros comportamentos, outras questões que não vão resolver, vão gerar mais problemas do que uma solução em si, né? Então, eu acho que são vários aspectos, várias questões, para a gente não se estender mais, porque esse, né, dá a gente Outra poderia ficar live. horas, horas falando aqui sobre essa temática, porque realmente tem muito, muito a ser explorado, mas o intuito desses papos encorajadores é trazer uma luz, trazer uma reflexão, encorajar vocês a pensarem sobre essas questões, né? Compartilhem essa live com os pais, a gente sempre deixa salvo aqui, tanto aqui no Instagram quanto lá no meu canal do YouTube. Então, às vezes, pais que não têm um Instagram, né, conseguem acessar por lá também, sempre com o intuito de informar, né? A gente trouxe aqui para vocês conceitos da neurociências, conceitos, algumas estratégias simples que podem ser utilizadas, que o óbvio que precisa ser dito, para que os pais tragam, assumam essa responsabilidade também. Muitas vezes a gente vê só condenando o adolescente, criticando, julgando, como se ele fosse o problema, mas ele também precisa dessa ajuda e dessa orientação, né, Ana? Sim, Eu não sei se sim. tem mais algum ponto que você queria trazer para a gente fechar. Estou olhando aqui na minha pautazinha, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente falou todas as coisas aqui que a gente tinha, né, se proposto a falar, a importância de tudo isso. Mas o que eu queria realmente, o que eu quero reforçar aqui com os pais é olhar, olhem para os seus filhos, gente, olhem. Né? Eu falo isso, Aline, porque o meu dia a dia na clínica, isso é muito visceral, isso é muito presente, sabe? Dos pais que estão com dificuldade, não estou aqui fazendo um julgamento, mas para a gente poder se alertar mesmo, para a gente se olhar, né? É muito importante, pais, que vocês se olhem, olhem para vocês, né? Olhem para a vida de vocês, se conectem com vocês mesmos e se conectem com os seus filhos. Olhem para o que está por trás do comportamento deles, seja ele criança, seja ele adolescente. O adolescente é mais desafiador,
porque ele já está indo para o mundo, né? E é isso que a Aline trouxe, né? Da gente preparar os nossos filhos para o mundo. E eu vejo os pais com muito medo, com muita vulnerabilidade, muito perdidos, né? Então, quando você se sentir muito perdido, que você olhe para você, né? Que você consiga se olhar, se conectar com você mesmo, né? E dizer assim, o que eu posso fazer para o meu filho? Porque a resposta está sempre tanto dentro da gente, e às vezes o próprio filho está te dando essa resposta. E isso é quando você consegue olhar para você, e quando você consegue olhar para o seu filho, você vai se conectar com ele, né? E aí é um grande segredo para a gente conseguir trazer os filhos para que eles saiam com os amigos, vão para o mundo, vivam as coisas, mas que eles tenham certeza de que eles podem voltar para casa e que lá vai ser um lar seguro, lá vai ser um lar de conexão, de encorajamento, para que ele possa seguir a própria vida. Então, essa é o que eu mais queria deixar assim, para esses pais, porque é a minha vivência aqui no dia a dia, né, de você poder olhar, observar o seu filho. Porque se você fizer isso, você vai sentir o que ele precisa naquele momento, se ele precisa ficar sozinho, se ele precisa de você, respeita o espaço dele, não entra no quarto dele abrindo a janela porque você acha que está tudo escuro. De repente, naquele momento, ele precisa estar tudo escuro. E num outro momento, você sugerir, vamos abrir um pouco essa janela, vamos deixar o sol entrar, né? É devagar, é aos poucos. Acho que é não desistir, né? Educar, criar um outro ser humano é a missão mais desafiadora da vida, mas existem hoje profissionais que estão se capacitando cada vez mais. Essa área de atuação dentro da educação parental, ela vem ganhando força a cada dia a mais, justamente com esse propósito de encorajar os pais, de fortalecer as famílias, de instruir os pais nessa missão desafiadora, de desenvolver novas habilidades. Então, os pais que estão passando por desafios na situação, na relação com os seus filhos, nós temos aqui, só na nossa escola, mais de 800 profissionais capacitados a te encorajar, a te ajudar nesse processo, te instruir, né? Então, educadores parentais, facilitadoras do programa Encorajando Pais, como a Ana, já deixa aqui o convite para você que está nos assistindo, acompanhar o nosso perfil aqui, tanto o meu, Aline Cistaroli, quanto da Ana, para aprender mais, para buscar mais esse apoio, né? Hoje a gente tem o grande privilégio que as gerações anteriores não tiveram, de ter acesso a essas informações, né? De poder estudar para educar. Então, fica aqui o nosso convite para vocês. Muito bom, Ana, muito bom bater esse papo com você. Acho que a gente conseguiu passar essa mensagem, né? Um pouquinho aí para as pessoas. E compartilhem essa live, esse nosso papo com outros pais, principalmente pais de adolescentes, para que eles não desistam dos seus filhos, para que eles busquem esse conhecimento, para que eles entendam sobre a adolescência, o cérebro adolescente, sobre o impacto do abuso dos eletrônicos e busquem essa ajuda para conseguirem conectar a família, né? E eu quero aproveitar e primeiro agradecer você, obrigada por esse espaço. Acho que é super importante esse trabalho que você tem feito, abrindo espaço para nós, né, para as facilitadoras, para que a gente possa trocar e levar essa informação. E também quero dizer para vocês que em novembro nós vamos lançar o livro, eu sou uma das coautoras, que nós vamos falar sobre vários assuntos, nós vamos lançar ele num congresso, então fiquem atentos aí às redes sociais, nós vamos lançar esse livro, que vai ser Pais em Conexão, e eu e mais uma colega escrevemos um capítulo só falando sobre o cérebro do adolescente, né?
Então, lá nós vamos falar sobre falamos já, né? Já está lá com a editora, falamos sobre o desenvolvimento desse cérebro, né? E trazendo aí para os pais como lidar com isso de uma forma que a gente fez uma analogia lá que ficou uma coisa bem bacana, bem divertida e bem leve, porque é isso que a gente precisa levar para os pais, uma leveza em relação à adolescência, porque a adolescência é vista com muito peso e a gente precisa trazer uma leveza. Então aguardem, porque em novembro temos novidade aí do lançamento do livro e vai ter eu e a minha parceira falamos sobre adolescência, mas temos São aí uma turma diversos temas. que foi a turma da pós-graduação, a gente se juntou e todo mundo, cada uma está falando sobre um assunto diferente. Está bem bonito, está bem legal. Então, convido vocês a ficarem aí esperando e brevemente a gente vai lançar esse livro. Aline, obrigada. Obrigada pelo espaço, gratidão. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam, a vocês que vão assistir a live aí depois. Obrigada. Compartilhe essa informação, porque a gente tem feito isso com bastante carinho, né, Aline? Com bastante vontade, carinho, amor, profissionalismo, porque dentro da nossa comunidade lá encorajadora, a gente ama muito o que a gente está fazendo aqui. Sim. Obrigada, viu, pelo espaço. Obrigada. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana para mais um Papo Encorajador. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.